Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. É motivo de alegria, sabe? Uma vez por outra, não são todas as pessoas, mas aqueles que assistem nossos vídeos colocam uma coisa motivadora, sabe? Eu já tive um momento que eu parei e pensei em parar de gravar, decorrente aos excessos de atividades. Mas eu fico muito feliz porque Deus me ajuda muito, irmãos. Fique certo de uma coisa. Alguns me ligam, mandam mensagem, fazem perguntas sobre o assunto da lição, outros assuntos afins. E para mim é muito gratificante, mas para mim não tem coisa melhor do que saber que Deus está me usando para ajudar muitos irmãos no seu conhecimento da palavra. E isso me fortalece muito, porque para fazer um estudo da lição, irmãos, eu tenho que orar, eu tenho que me separar, eu tenho que me preparar. Quando eu falo me separar, é ficar um tempo a sós e pedir que Deus me ajude. Então, assim, eu louvo a Deus pela sua reciprocidade, né? Pela aquilo que eu faço, vocês são mutuamente agradecidos a Deus, tanto por aqui, pelo YouTube, quanto na rede social, né? Eu posto também no Facebook, mas enfim, a Deus toda a honra e toda a glória. E teve um rapaz, uma pessoa, não lembro quem foi agora, que eu vou ter que dar uma olhada na mensagem, que ela falou assim: poxa, isso aqui eu vi quando eu era adolescente, e foi bom você ter trazido isso à tona novamente. Então, para mim é gratificante, sabe? Princípios, eles não mudam. Eles sempre prevalecem e permanecem. Então, alguma coisa que foi dita, do que eu falei, que lembrou do seu tempo de adolescência. Isso é muito gratificante, porque, como diz o hino, né? Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos ideais. Irmãos, o tema de hoje é vencendo a cobiça. Vemos durante esses 3 dias, né? Segunda, terça e quarta. Primeiramente no domingo, né? Falando sobre o pecado original. Não só o pecado original no sentido de que originou-se em Lúcifer, mas o pecado original que iniciou o pecado de Lúcifer. Ou seja, o que causou todo aquele destroço foi a cobiça. Aí nós encontramos então alguns personagens humanos. E agora, esses personagens falando sobre Judas, falando sobre Acã e falando sobre Ananias e Safira. E eu pergunto, qual foi o pecado original de todos eles? Nós entendemos que é a cobiça, que de fato é a raiz de tudo aquilo que não serve. Por quê? Eu vou citar para vocês um texto aqui de Paulo a Timóteo, também é conhecido, mostrando sobre a raiz de todos os males e o que está por trás dessa raiz. É um texto conhecido, mas deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Esse texto de Coríntios, que é citado aqui na lição, 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13, eu gostaria de ler o verso 12, o verso que antecede. Por quê? Para mim, esse verso que antecede é um prelúdio do que o verso 13 faz menção. Primeiro, ele menciona sobre a possibilidade da pessoa achar que está bem, ou seja, a consciência de que estou em pé. Olha só o que é que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o verso 12 do capítulo 10 diz assim: portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuide para que não caiam. Aí vem, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Bíblia, NVT, 1 Coríntios 10, 13. Por que eu li o verso 12? Irmãos, quando ele fala assim, aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia, se existe um pecado chamado cobiça, hipocrisia, presunção, egoísmo, orgulho, esses pecados eu nunca vi na igreja adventista do sétimo dia alguém ser disciplinado ou removido por conta disso. Ah, fulano foi removido porque ele está com orgulho. Não, fulano passou por uma disciplina pelo fato de estar cobiçando, desejando alguém. Sabe por quê, irmãos? Esses são pecados do coração. Esses são pecados que são alimentados em nosso ser, no ser humano em si. Então, quando ele é trabalhado no coração, silenciosamente, de forma sorrateira, o diabo vai trabalhando até chegar a uma ação maior. Lembre-se que foi assim com esses personagens, né? Foi assim com Lúcifer. Ellen White confirma dizendo que ele não sabia aonde aquele mal iria lhe levar, mas mesmo assim preferiu alimentar o mau desejo em seu coração, mesmo sem saber a consequência em seu coração, embora os anjos tivessem avisado do fim que eu causaria, mas ele não quis. Aconteceu as mesmas coisas com Acã, Ananias e Safira, e Judas escondeu, ocultou, e automaticamente depois, quando veio expor a situação, já era tarde demais. A situação, irmão, só veio levado à tona depois que a tragédia já tinha acontecido. Assim será também na volta de Cristo. É por isso que o próprio Salomão descreve no capítulo 23 do livro de Provérbios, e o verso 26, quando diz assim: filho, dá-me o teu coração. É a única coisa, irmãos, que ele pede.
E o próprio Cristo fala, né? Do coração procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. Então, assim, isso é o que contamina o ser humano por completo. E aqui eu faço para vocês falo para vocês aqui, para mim também, uma advertência. Cuidado com o que o seu coração alimenta. Cuidado com aquilo que você passa mais tempo. Se não compromete a sua vida, ou melhor dizendo, se não contribui na sua vida dentro de Deus, deve de fato ser dissipado, tirado, arrancado. Não alimente, como o texto sagrado nos fala no Salmo 66, né? Se eu aceitar, ou se eu alimentar a iniquidade no meu coração, até minha oração será de fato isentada, não será ouvida. E tem um outro texto que fala assim: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por quê? Eu posso na prática guardar o sábado, mas no coração está ali, sabe, insatisfeito. Essa guarda não vai ser aceita diante de Deus. Então o coração, irmãos, é o centro das emoções. Peçamos a Deus que Ele nos alimente com aquilo que é de propriedade vitalícia. E aqui, quando eu falei para vocês, aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia, é que eu achar que eu estou bem, eu não roubo, eu não minto, eu devolvo meu dízimo, eu guardo meu sábado. Isso são mandamentos externos. Mas o que vai no coração? O orgulho, a cobiça, a avareza. Quem é que sabe de onde procede ou como está meu coração? Só Deus faz uma radiografia de nossa alma. E o meu apelo aqui para vocês é: cuidado quando pensarmos que estamos em pé. Porque diante dessa situação, Satanás vai preparar uma ruína para nos levar à lama e nos trazer uma tragédia terrível. Tem um outro ponto que eu queria sentar aqui para vocês, que diz assim: esse texto, quando fala que as tentações acontecem com todos os seres humanos, e o verso 13, quando diz aqui que Deus não vai permitir com que sejamos provados além de nossa capacidade de suportar, isso só nos faz entender, irmãos, que Deus ele é fiel em tudo que Ele faz para conosco. Até na permissão da tentação, Ele sabe da nossa condição de resisti-lo. Olha para Jó. O que Jó passou, irmãos, talvez ele não aguentaria. Talvez ele não suportaria passar. Mas Deus, conhecendo a fé dele, permitiu com que Satanás tocasse até onde ele pôde suportar. E ele foi fiel em tudo. Sejamos fiéis ao Deus em tudo também. E para fechar, irmãos, eu queria ler com vocês o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 9 e o verso 10. Com esse comentário aqui, esse verso, eu fecho o meu comentário de hoje. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10, na tradução NVT, o texto diz assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Agora, deixa-me ler aqui o verso 10, na Bíblia, versão King James. Diz assim: portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em muitos sofrimentos. É o que aconteceu. Ananias e Safira não queriam ficar ricos, pois eles já tinham posses. Ele vendeu a propriedade que era dele. Judas não queria, na verdade, com que aquelas 30 moedas de prata enriquecesse, mas ele queria uma posição que, se de acordo com a sua visão, Cristo fosse o rei deste mundo, pelo seu conceito, estaria do lado direito de Cristo. Eu seria o braço direito. Logo, seria o primeiro que teria lugar pela minha condição intelectual, pelo meu conhecimento. É o que Judas pensou. Acã não pensou em enriquecer ao roubar uma capa babilônica, que segundo Flávio José era tecida em ouro, que tinha um grande valor, porque ele já tinha posses. Mas sabe, irmãos, são cobiças em meio a coisas, mesmo sendo pobre. Não mudaria a sua vida, mas o final mudou a história do seu rumo definitivamente. Eles não teriam mais, mas o desejo de querer algo que não é seu e coloca o coração nessas coisas, Satanás desencadeia muitos outros males. E aqui eu faço um apelo para você: não cobice coisa alguma daquele que você já tem. O texto de Paulo a Timóteo fala assim, porque nada trazemos a este mundo e nada levaremos quando morrermos. Se tivermos o que comer e o que vestir, e ficamos contentes em relação a isso. Ou seja, se contenha com aquilo que você tem. Isso é 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 7. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Verso 8. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Eu não estou querendo aqui, irmãos, fazer uma apologia a viver uma vida de humildade, mas é o fato de você ficar feliz com o que você tem. Diz o hino: sempre alegre é o viver do bom cristão. Para vencer a cobiça, irmãos, precisamos fazer duas coisas cruciais.
Primeiro, não tirar Deus da vida em nenhum momento. Nenhum momento Cristo precisa ser o Senhor de nossa vida. Sempre. Se Ele for o Senhor, tudo que eu possuo é dele. Automaticamente eu vou com oração pedir para que Ele me ajude a administrar. Se eu tiver uma relação com Deus e colocá-lo acima de tudo, em primeiro lugar, em todas as coisas, eu vencerei a minha cobiça. Segundo ponto, relacionamento. Eu preciso ter um relacionamento mais íntimo com Deus, através de duas coisas cruciais. Primeiro, oração. Oração é a arma para tudo. A Ellen White chega a descrever no Caminho a Cristo que a oração é a chave que abre os celeiros do céu. Sabe aquela parte onde tem as bênçãos mais preciosas? É nos lugares mais, no baú, como se diz, é no banco, em algum outro lugar que se coloca as coisas mais preciosas. Quando Ellen White fala que os celeiros, seja, as bênçãos melhores de Deus serão abertas por causa da oração. Assim que ela descreve, a oração é a chave que abre os celeiros do céu para abrir e Deus derramar bênçãos sem medidas. Primeiro ponto, oração. Segundo ponto, leitura da Bíblia. É a oração que me faz entender o que a Bíblia quer me falar. É a oração que me faz ver a importância que tem os conselhos divinos. E é através da oração que eu vou conseguir um bom testemunho. Então, 3 pontos cruciais. Primeiro, Deus precisa ser o Senhor de nossa vida para que venhamos vencer a cobiça. Segundo, eu preciso ter um relacionamento restrito à oração sincera com Ele, constantemente, orar e sem cessar, orar com busca forte. E o terceiro, leitura da palavra de Deus. Aí automaticamente vem o quarto, que eu poderia até supor para vocês como testemunho. A minha relação com Deus, Ele sendo o Senhor de minha vida, me tornará uma pessoa que busca Ele em oração. A minha oração vai me fazer entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é lâmpada para meus pés. E o último, essas ações me levará a uma reação consequente, que quer dizer um testemunho vivo, santo e agradável ao nosso Pai Celestial. Dessa forma, venceremos a cobiça, venceremos nosso mau temperamento, venceremos nosso mau gênio, venceremos aquilo que nós não conseguimos vencer. E esses pecados secretos serão por Cristo e pelo seu Espírito vencidos para a honra e glória do seu nome. Que nós, portanto, possamos nos submeter a Deus e sujeitarmos a Ele e resistirmos o diabo para que ele venha fugir de vós. Porque que eu e você, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e Deus sendo o Senhor, seremos nele mais que vencedores. Deus, portanto, nos abençoe, nos conceda um ótimo final de semana. Estude essa lição minuciosamente, compartilhe nossos vídeos, assista, divulgue aos seus amigos e irmãos, coloque no grupo de Escola Sabatina, de maneira que você possa expandir esse conhecimento. Se tiver alguma dúvida, fale comigo no privado, pode falar no Face, aqui mesmo no canal no YouTube, aqui embaixo, pode fazer algum tipo de objeção, se for o caso, mas não fique, irmão, sem estudar com mais propriedade esse assunto. Pecados silenciosos são os piores que muitas vezes é passado por nós como vista grossa. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida onde o Senhor seja Senhor de nosso ser. Que nós possamos nos isentar da cobiça e, através do Teu auxílio, vencermos este mal que permeia em nosso mundo. Dá-nos a Tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e obrigado pela certeza da Tua providência em nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olha só, 10 dias de oração. Deixa eu agora fazer aqui o comercial do meu programa, né? Olha só. Esse programa que a igreja está fazendo, quase que ficava com o peito para frente. Esse programa que a igreja está fazendo é um programa que motiva a viver uma vida de oração. Que você e eu já tenhamos uma vida de oração. Acaba agora no próximo sábado, o nosso vídeo só será publicado a partir de sábado. Amanhã nós não iremos publicar o resumo da lição, mas estude minuciosamente e que o Espírito Santo guie a sua vida desde agora e para sempre. Até o nosso próximo estudo. Até logo.